Ai, Tô ouvindo bem, inclusive. eu Você falei que também está bom que ouvindo agora a gente bem? pode falar à vontade, tranquilo. O pessoal pode fazer Isso. pergunta, né? Então, Fica à deixar. vontade. O que eu A gente puder. tá. Então, voltando àquele assunto assim dos daquelas oscilações de humor, assim, de euforia, de tristeza, gente que fala sozinha, que vira até piada, né? Isso daí é uma coisa normal. Não, não, uma coisa é você ficar confabulando alguma coisa, né? Você está lúcido e conversando. A outra coisa é você estar pirado, certo? É diferente. Você anda aí na rua, de repente você vê pessoas conversando sozinha, tá brigando com alguém, batendo boca com alguém, discutindo com alguém, e a pessoa está fora da realidade. Agora, outra É igual. coisa é Tá, igual a gente chegar e falar, pô, Porta, você não sai do caminho e tal. A gente faz umas besteiras, mas isso a gente tem a lucidez que. mas aí o problema é só se a porta responder, né? Aí a gente tem que procurar ajuda. Aí sim, Conversar com os objetos, tudo bem. O problema é se eles responderem. É isso? justamente. Por aí. Por aí Aqui mesmo. uma outra pergunta. Seria bom então adicionar o ácido fólico na dieta? O ácido fólico, não, seria assim. O ácido fólico, se a pessoa tiver uma dificuldade nessa enzima, MTHFR, ela não transforma direito o ácido fólico em metilfolato. Ele tem um ácido fólico. Ele precisa transformar em metilfolato para depois formar homocisteína, para depois formar, junto com a vitamina B12, formar o metilcobalamina, uma outra lá, e depois dá a química cerebral. Se ela tem uma dificuldade nessa enzima, MTHFR, essa enzima ela pode ter alterações que vai desde menos 30 até menos 70% de ação. Então, se a pessoa tem menos 30, às vezes não perturba tanto a produção de serotonina, noradrenalina e dopamina. Mas se ela tem menos 50, menos 60, menos 70, é possível que essa pessoa vai ter algum problema. E aí, no caso, não é um problema emocional, é um problema enzimático que vai repercutir no emocional. E Isso é como o que a medo. gente detecta isso? Aí é através de exames? Então ela não Esse pode exame, colocar esse isso na exame. dieta, ela tem que. Então, esse exame, ele é um exame comum que os laboratórios fazem. Custa aí de 300 a 700 reais, dependendo dos laboratórios e É carinho. dependendo do centro genético que vai fazer. E os convênios normalmente não cobrem isso. Mas eles fazem esse exame. Aí Tá. você vê se a pessoa tem. Você vê como é que está esse metileno tetrahidrofolato redutase. Vê como está a homocisteína e como está a vitamina B12. Porque essas três vão agindo meio juntos para dar sequência na produção lá na frente. É interessante. E qual o É nome interessante. desse exame? Qual que É, é esse protocolo? seria assim, solicito o exame de sangue. Exame de sangue. É MTHFR, nas variantes. São duas variantes genéticas. MTH. M de Maria, T de Tatu, A de Hugo, F de faca, R de Romildo. Aí você faz variantes. Aí estão duas variantes genéticas. Tem a C de casa, 677T de Tatu. E a de Adriana, 1298C de casa.
Ah, então, dentro do exame normal de sangue, tem esse daí que é mais complexo. Então, você, no exame de sangue, esse exame ele é via sangue, porque é um exame simples. Se você for fazer esses exames mais sofisticados de genética, para descobrir quais os medicamentos mais chances e tal, aí, no caso, você, no pool de verificações da genética, já vem esse daí junto. Esse daí vem junto, no pacote de exames lá, sabe? Aquele Tá, outro então, exame. com esse exame eu posso já ver ah, quais as substâncias que estão causando algum distúrbio. Mas assim, esse exame, ele vai mostrar se a pessoa tem essa alteração genética em transformar ácido fólico em metilfolato. Essa genética só faz isso. Se a pessoa tem uma alteração e essa alteração faz com que essa enzima, que é uma enzima que transforma ácido fólico em metilfolato, se essa enzima tiver uma alteração de 70% a menos, a pessoa só transforma, só tem condição em 30%. Na produção de serotonina, noradrenalina, dopamina, que aponta resultado disso, que é onde os medicamentos que nós usamos vão agir. Então, esse exame serve para diagnosticar tanto para depressão, para ansiedade ou algum outro distúrbio. Fazendo esse exame, Você já dá pode para. fazer você pode fazer para qualquer distúrbio. Ele tem sido mais estudado por causa da depressão, por causa do bipolar, principalmente, né? Isso é algo aí dos últimos, final do ano passado para cá. Mas é um exame que pode ser feito. Esse eu acho interessante fazer. Ai, Porque ótimo. eu acho que, pelo menos assim, na experiência que a gente tem tido, e os colegas também, quando as pessoas têm essas alterações assim mais significativas, assim, 50, 60, 70%, o medicamento é o metilfolato, não é o ácido fólico, é o metilfolato. Esse metilfolato em doses bem maiores do que se dá em gestantes, mas dá resultados interessantíssimos. Nos Estados Unidos, depressões crônicas, aquelas depressões mais arrastadas, aquela pessoa que viu lá em Tennessee, como é que lá dos Estados Unidos, lá deve sair alguma coisa desse sentido. Eles fizeram estudos em usar, assim, em pessoas depressivas crônicas, aqueles casos resistentes, refratários, sabe? Aí colocaram, fizeram grupos de uso de placebo, 7,5 miligramas de metilfolato e 15 miligramas de metilfolato. O grupo placebo com 7,5 não deu muita diferença de melhora. Já o grupo com 15 miligramas de metilfolato, o gráfico dá muita diferença. Então, lá eles usam, inclusive, até independente se tem alteração ou não nessa enzima MTHFR. Tá. Tem uma outra pergunta: se a pessoa dormir bem, ter uma boa noite de sono diariamente, isso pode evitar algumas dessas doenças, desses transtornos? Eu não sei como me referir, se é doença, transtorno, qual... De tempo em tempo, a ciência muda o nome das coisas. Uma época foi doença, outra época foi síndrome, agora é transtorno, outro tempo foi distúrbio, agora é transtorno. Transtorno depressivo, transtorno esquizofrênico, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno. E aí,
Acabei perdendo a pergunta, Adriana, Da, desculpa. do sono. Se a pessoa tem uma Do sono. boa noite de Assim, sono, tranquilo, se evita esses transtornos. isso. Então, assim, seria assim, o que dá para evitar? Então, dá para a gente responder melhor aquela pergunta, como se evita alguma coisa. Dormindo bem, alimentação legal, atividade física, sabe? É, procurar relaxar em cima de problemas, procurar não ir à busca de problemas, tentar se entender, sabe? Essas coisas tendem a ajudar sim. E o sono, a recomendação é, no mínimo, de 6 a 8 horas de sono ao dia. O sujeito dormiu 5 horas à noite, mas dorme 1 hora, 2 horas de dia. Ok, deu 6, 7. No mínimo de 6 a 8 horas de sono. Isso ajuda a preservar a saúde mental. Saúde mental, hipertensão arterial, outros problemas também físicos. Não é só a mente, não. Nossa, é Agora, muito complexo, né? é isso. Inclusive, aí com o tal do coronavírus, se pede para dormir bastante, alimentação normal, menos bebida, atividade física, sol, vitamina D, tá certo? Complexo vitamínico, para assim aumentar um pouco a resistência. O sono está no meio. Dormir bem. Então, o sono é importantíssimo. Mas nessa época que o pessoal está reclamando, muitos amigos falam com insônia, as pessoas estão trocando os horários, né? Trocando, tá parecendo um final de semana sem fim. Sem fim. Isso. E isso é outra coisa interessante. Porque as pessoas, aquela, aquele furor de viver tudo, aquele furor, um vai para cá, outro vai para lá, todo mundo quer ir para cá, todo mundo quer ir para lá. Esse furor parece que como um não está indo, nem o outro também não, todo mundo vai se acomodando em casa e isso vai ter alguma repercussão na pulsão de trabalho, no querer trabalhar, no querer retomar trabalho, sabe? Vai pegar muito nesse sentido. Entendi. Deixa eu só responder aqui o pessoal que perdeu a primeira, tá salvo lá no Stories, mas e depois eu vou pegar e ver se eu uno as duas num vídeo só para pôr lá no YouTube. Podem ficar tranquilos que eu vou dar um jeito. Salvei a outra, já deve ter entrado. A gente está dando continuidade, porque o assunto está rendendo, está gostoso, as pessoas estão querendo participar. Muito bom. Fico lisonjeado com Romildo, isso, viu? Aí eu estou muito feliz de o senhor estar participando. Doutor Romildo, fica à vontade para falar algumas coisas que o senhor acha interessante a gente abordar, que eu não tenha abordado até agora, citado. Não, o importante, eu acho que o muito importante, isso que eu tenho observado, que as pessoas lidam bem com a realidade. Que é ótimo. Lidam, lidam bem com a realidade. As pessoas não têm problema em lidar. A pessoa vai lá, se isola, a pessoa não gosta de ficar isolada, a pessoa está transtornada com ficar isolada, ele não quer ficar, mas fica, sabe? Todo mundo se. É o que mais eu tenho notado que tem perturbado as pessoas. É o ficar confinado, não poder sair. É o que mais está Ai, meus incomodando. pais aqui estão dando trabalho. Então, isso daí hoje está incomodando mais do que o dinheiro, parece, assim, em número de pessoas. Pra você ter uma ideia, assim, pelo menos o pessoal que eu tenho atendido. Mas assim, agora, mas as pessoas estão lidando bem com a realidade. Agora, as pessoas teriam que entender essa situação de como elas lidam com o que elas imaginam depois das crises, com o que ela imagina na ponta da preocupação excessiva, as preocupações que as pessoas têm, se não ficar daquele jeito, conforme os ditames da preocupação, a pessoa entra em ansiedade. A pessoa entender que isso é a mente, não é a realidade externa. Com a realidade elas lidam bem, mas com a mente não.
Aí que enroscam mais. É porque eu falei assim, será que as pessoas não vão acabar entrando em surto, até casos mais graves, né? De suicídio, assim, que eu falei assim, é uma coisa muito. É novo, essa pandemia é uma coisa que a nossa geração Mas é não uma ameaça, viveu. é uma ameaça real. Não é A pessoa uma entrar coisa em da mente, surto. né? Uma pessoa normal pode entrar num surto psicótico nesse momento. Até pode, mas não é o que está aparecendo. Não é isso daí não está acontecendo no meu consultório, pelo menos. E de um outro que eu conversei. O Os que colegas ainda não citaram nada parecido. assim, alguns colegas que eu conversei também, procuras diminuídas, o pessoal que está no controle também estão controlados. Essa é a observação. Conforme tem uma ameaça verdadeira, é diferente da ameaça que a mente formula. Quando a mente formula uma ameaça, a pessoa já responde, ela mesma, ela faz a ameaça e responde com angústia em cima do que ela ameaça. É como se ela caísse numa plataforma que tem dentro das cabeças delas, em relação àquelas ameaças, que só muda o tipo de ameaça e as respostas são sempre as mesmas: ansiedade, aflição, desespero. Oi, Joaquim Agora, Alés, querido. Entrou. então, e conforme lida com a situação real, a pessoa entra num outro patamar da mente. Ela vai para um outro setor da personalidade, ela vai lidar com uma situação verdadeira, e aí a pessoa se sai bem, aí ela se vira bem. Olha, é algo assim mais impressionante que eu tenho visto e que talvez as pessoas pudessem dar uma parada para pensar, para entender essas situações que as afligem, sabe? O que eu vou percebendo, voltando naquele assunto lá do final de semana sem fim, o consumo de álcool, assim, aumentou Então, drasticamente, né? então o Isso seria uma setor. fuga, um mecanismo de fuga? Então, o mecanismo, a bebida é assim. Você tem alguns produtos com maior potencial de desenvolver dependência física. Álcool, nicotina, morfina e anfetamina. O crack também. O crack, você passou perto, você já começa a querer usar o crack. É, Então, eles o estão tendo álcool. muito problema lá na Cracolândia, né? Como Pois é. eles vão controlar a disseminação lá por conta disso, né? Então, agora você vê, a pessoa está em casa, ela bebe hoje. Aí amanhã, ela está em casa. Ela não está só no sábado e no domingo. Ela bebe amanhã também. Aí depois de amanhã ela também está em casa, ela bebe também. 4, 5 dias você bebendo na sexta, sábado e domingo, você na segunda você já tem aquela pulsãozinha de querer beber, você tem que começar a se conter. Agora, se E você não essas tem, lives de show, né? Muita live de show, o pessoal se empolga. se empolga, sempre tem uma propaganda de bebida, não tem uma propaganda anti-bebida. Você sempre tem um estímulo à bebida, ou a lembrança da bebida, ou a recordação de coisas ligadas à bebida, e você quer já vai na pulsão da bebida. Aí você bebeu 3, 4 dias, você já quer beber no quarto, quinto dia. Então, e aí as pessoas vão desenvolvendo uma condição de uso abusivo. E aí vão ficando no uso abusivo. Além disso, é, você ficando em casa, é maçante você ficar em casa sem ter o que fazer. Você vai arrumando coisas para fazer. Dali a pouco você não tem tanta coisa mais para Eu limpei fazer. até o teto. Eu limpei até Então, o teto. aí limpa o teto, o outro vai pintar a porta, outro vai pintar a parede, outro vai arrumar o chão que descascou no cimento. Dali a pouco, não tem mais alguma coisinha para fazer e a pessoa fica ali sem fazer, a bebida entra bem nessas horas. Então, assim, é um problema. De fato, é um problema.
As pessoas precisam conseguir se segurar para não desenvolver uma microdependência e uma necessidade de uso constante. Aqui, ó, o Joaquim Alessi mandou essa pergunta. A telemedicina tem ajudado bem nesse momento? Nós abordamos na live anterior, né, que o senhor está surpreso que os casos no seu consultório, seus atendimentos estão raros, não estourou essa procura, né, por Não, tratamentos. não. E eu tenho uma rotina de consultas. Tem um volume de pacientes que você vai tendo, que vão vindo, vão vindo, vão vindo. E através dessa consulta online, o efeito é o mesmo. Não, a consulta online não são Telemedicina. todas as pessoas que topam. Não são, é coisa nova. As pessoas têm desconforto com isso. O trabalho de consultas online, algumas consultas novas, eu tenho feito algumas, poucas novas, assim, online. Do pessoal que já está em tratamento e por alguma dificuldade fazem consulta à distância, por tele, aí é um número menor, e mesmo aqueles que vêm, seria, eu não sei certo assim pensando, viu, Adriana, mas talvez Elas sentem um dois desconforto de estar terços, conversando, assim. dois terços do volume, 3/5 do volume, por aí. E não é uma semana. Não é uma semana. São 40 dias, pelo menos. Então, e procura novas também. Não é só o pessoal que está. Você pede algum exame para a pessoa, esses exames assim que não são emergenciais, as pessoas estão lá para frente, não querem fazer nada agora. Vai protelando. Ninguém quer correr risco. Ninguém quer sair de casa, ninguém quer sair, ninguém quer fazer uma consulta, correr um risco, ninguém quer fazer um exame, correr um risco. Isso é o lidar com a realidade. Sabe? O lidar com a realidade, eu tenho a impressão que a mente ela funciona meio com um pistão. Conforme ela está mais para o lado da ansiedade e conforme ela está mais grudada na noção de realidade, ela oscila. Conforme ela está mais num perigo real, como hoje, é um perigo real. Sim. Aí, eu sou grupo de risco, né? Devido à idade. Grupo de risco. Eu tenho Aí, bronquite. pois é. Aí, assim, aí a pessoa que não é no grupo de risco, a pessoa tem 30 anos, mas teve um ou outro que morreu com 32 anos, como um colega médico que recentemente no Rude Ramos. Aí, criança não morre, mas teve uma que morreu. Então, vamos Sim, dizer, um amigo meu, piloto, 43 anos, morreu. pois é. Então, vamos dizer assim, isso aí, tá vendo, Adriana? Então, são uma ou outra situação da realidade e as pessoas não se expõem. Não se expõem e vão se segurando em cima dessa situação da realidade. O polo do emocional, não são todas as pessoas que estão tendo essa exacerbação do emocional. Falando Então, em exacerbação, deixa eu voltar um pouquinho naquela história lá das lives da música, o pessoal achar que é um final de semana sem fim. Eu recebi até uma carta, lá, um comunicado da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando para os, principalmente os lives sertanejos, é que se é um show num lugar privado, a criança não tem acesso. As lives têm acesso. Então foi aquele exagero de bebida, exagero de palavrão e causou um desconforto, tanto que eles até pararam. E isso os pais, como controlar isso? As crianças terem acesso a isso, porque num show normal tem a idade mínima para adentrar, né, no espaço ali para o show. Mas aqui na e é um internet. E é um problema porque a insensibilidade de alguns artistas, né? Às vezes são artistas ótimos, às vezes eles nem têm essa clareza, às vezes nem têm essa noção do mal que eles estão passando, conforme eles em show estão bebendo ou transparecendo que estão alcoolizados.
o mal que estão transmitindo para as crianças com a situação da bebida. Tá certo? É porque eles estão em casa, então eles estão se sentindo confortáveis naquela situação, fazer uma propaganda de bebida. Isso. Aí ficam à Porque tem vontade demais, é muito palavrão. aí palavrão e ao mesmo E as tempo, crianças têm acesso nesse período. É diversão para elas. Aqueles que elas são fãs, né? essa promoção da bebida, essa coisa da bebida, você imagina, a criança vai ficando com aquilo marcado. Eu sou de uma geração onde o cigarro marcou muito nós. O cigarro. Geração Marlboro, né? Os comerciais do Hollywood Project. Você ia assistir um filme, e é um cinema, menino, mocinho, sempre o artista principal fumava, ou a artista fumava. Era legal. Então, na minha geração, eu não estou bem ao certo, mas em torno de 70%, 80% das pessoas fumavam. Hoje não. Hoje, como não tem esse estímulo ao cigarro, diminuiu nos jovens, acho que é 20 e poucos por cento que fumam. Muito diferente. Hoje, estão promovendo a bebida. Então, esse pessoal fazendo esses shows, essas lives, na casa deles ou algum local onde fica uma festa, e bebidas, eles ganhando com a bebida, entrando na nossa casa, os filhos da gente, as crianças, os netos, no caso, vendo, as crianças vendo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que isso é uma má influência. Não é uma boa influência, não. Porque são Aqui, ó, a pessoas. pessoa parou de. Aqui, uma pessoa, a Roseli Carmona falou, parou de fumar, mas pensa no cigarro todo dia. É porque é um momento de tensão, né? Nós estamos vivendo dias assim, fora da caixinha. Então, o É, cigarro é um mecanismo de relaxamento, né? De quem isso fuma. distraía. Então, a Roseli, ela deveria fumar nessas horas de tensão. E como o cigarro alivia a tensão, você tem uma vontade. E você fuma, você mata a vontade. Não é legal? Isso o cérebro vai fazendo um circuito ao longo do tempo do cigarro ser legal. E conforme vai tendo assim algumas situações de tensão, o cérebro vai chamando pelo cigarro. Isso é dependência psíquica. Eu parei de fumar também, viu, dona Roseli? Tá para quase 30 anos. Eu demorei para o cigarro sair da minha cabeça por uns 15 anos. Os 5 primeiros anos eu sonhava com cigarro. Com 15 anos, dos 15 anos em diante que eu parei de lembrar de cigarro, querer fumar, nunca mais depois. 15 Essa, anos. é dependência psicológica, não é física igual a bebida? Não, não, o problema não é a dependência física. A dependência física, você para de fumar em 5 dias, 10 dias, você saiu da dependência física. Você parou de beber aí uma semaninha, um mesinho, aí quem tem problema com alcoolismo pesado, vai aí para uma internação ou com qualquer outra droga, saiu a dependência física. Aí você tem a dependência psíquica, chamando aquele produto a vida inteira. Ou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. É complicado essas dependências, assim, eu é com açúcar, que também é um vício. Também é. Carboidrato. Uma vez eu comecei a academia, o instrutor falou: você não pode comer isso, aquilo, outro. Eu troquei, ele falou: e aí, perdeu? Eu falei: perdi a vontade de viver, né? Piada pronta. Eu falei, é uma agonia. Justamente. Não. O chocolate, né? Chocolates. Ou mesmo, vamos dizer assim, as pessoas, para montar a vida, elas vão tendo necessidades de conversar com os amigos, de estar num bar com amigo, de estar no clube com amigo, de fazer isso, de ir para um restaurante, certo? Vão formando necessidade de situações interessantes, sadias, promove a vida, ajuda
a pessoa se socializar, a pessoa se desenvolver, a pessoa viver, faz por sentidos na vida, que é uma das angústias que as pessoas estão tendo agora também com o confinamento, tá certo? Essa não é uma dependência, mas são as situações de prazeres na vida que as pessoas têm. E que também estimula a pessoa a ir para frente. E estimula a estar em contato de novo com aquela situação. Né? E de outros jeitos, né? Sem ser produto, sem ser o açúcar, sem ser o chocolate, sem ser a bebida, sem ser o cigarro, né? Sem E ser nós a podemos desenvolver novos vícios nesse período de quarentena, de isolamento, distanciamento? principalmente bebida. A bebida eu acho que vai ser o problema maior. E as indústrias de bebida não estão interessadas em pedir para a pessoa não beber. Fazer propaganda anti-bebida como conseguimos há 30 anos, 40 anos atrás, os trabalhos em cima do não fumar, não fumar, não fumar. Eles não têm esse interesse. É um interesse multinacional. Sim, tem algumas produzindo álcool em gel, mas incentivando o consumo da bebida, né? Isso, isso. E as pessoas começou a beber 4, 5 dias aí, a pessoa já quer beber no outro dia. Ele vai tendo aquela pulsãozinha de querer beber. E esse é o cuidado que as pessoas têm que ter. Se não tiver, a pessoa vai ter mais dificuldade. Algumas vão embarcar no uso abusivo. Algumas não vão conseguir sair com facilidade. Por sinal, também tem produtos que ajudam a diminuir um pouquinho a vontade de beber. Tem produtos já no mercado que pode ser usado também para ver se diminui a vontade, se Mas diminui receita médica ou a não? receita. E, Com receita. produtos assim, com alguma pequena efetividade, mas tem também. Então, respondendo àquela pergunta, né, tem remédio para tudo, para as coisas da mente, praticamente, né? Mas são todos controlados. Isso, todos controlados. Todos controlados. Ou por receita azul, que são as tarjas pretas, ou os receitas brancas carbonadas, que são os psicotrópicos de tarja vermelha, ou são aqueles de receituário amarelo, tipo os psicoestimulantes, Ritalina, Venvance, né? Esse remédio para o déficit de atenção, hiperatividade, por exemplo, né? Outra coisa que eu estou reparando muito nessa quarentena, as pessoas estão meditando, ou algumas não estão nem aí, algumas estão procurando fazer cursos, distrair, outras meditando. A meditação ajuda. A meditação ajuda a fazer controle na mente, né? Tentar se segurar, tentar controlar a ansiedade, tentar pôr um breque na ansiedade, tentar mudar o pensamento para alguma coisa mais razoável, para alguma coisa de mais controle. A tentativa é ver se sofre menos. Legal isso aí. Porque a tentativa. Virou até um certo modismo, né? É, isso é verdade, porque isso vai sendo mais difundindo, mas é uma coisa interessante, que promove a vida, né? Que ajuda a mente, ajuda o relaxamento, diminui a ansiedade. A pessoa vai tendo um controle melhor sobre si, diminuindo a ansiedade, conseguindo se relaxar mais. É legal, é bom, é algo bom, né? É diferente de você usar a bebida alcoólica para se relaxar todos os dias, né? Diferente, né? Que não vai dar em boa coisa, certamente, né? Porque o problema da bebida, né, o álcool, a nicotina, a anfetamina, a morfina, o crack, existe a tolerância. Então, assim, você usa uma dose de um produto desse, daqui a pouco ele te faz um efeito legal, tal, seja bebida, cigarro, o calmante, tarja preta.
Daqui a pouco, aquela dose não faz mais efeito. Você tem que tomar uma dose e meia, 2 doses, para fazer o mesmo efeito inicial. Dali a pouco, essa segunda dose não faz mais efeito. Você tem que ir para 3. Você vai formando uma tolerância. Você vai tendo que Nós aumentar. temos mais um, nós temos um novo vício aí na lista, Isso, internet. isso, A isso, um novo vício. internet. É um novo A vício. internet é outro. É outro, porque você fica. Como eu trabalho com isso, é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa, a primeira é abrir os olhos, a segunda é abrir o celular, as redes sociais. A primeira é abrir os olhos, a segunda é a internet. E a gente vai ficando também com aquela necessidade, puxa vida, eu preciso ver como é que estão as informações, preciso lá ver se tem alguma informação interessante. A gente vai seguindo as coisas. A gente vai tendo essas situações como novelas, né? Capítulos, capítulos, sequência, sequência, a gente vai tendo essas necessidades. E nós estamos substituindo o trabalho por essas situações. Eu não sei, a sua vida é muito assim com internet, com live, essas coisas, né, Adriana? 100% online. Então, o É seu trabalho site, já é esse. O seu trabalho já é esse. site, rede social. Mas o meu não Aí é. se a gente vai em evento, às vezes tá acontecendo tudo ali, eu tô vendo pela câmera do celular. Isso mesmo. Você vê que vai tendo aquela necessidade, vai formando um contraponto de necessidade de estabelecimento com alguma coisa do meio externo, mas com um objeto pessoal, né? Aí Que já põe. entrou naquele. No começo da conversa lá sobre mania, né? Já vira Sim. toque, celular. Eu entro, às vezes, como eu abro a geladeira, eu entro nas redes. Olho e saio. Igual a geladeira. Seria a mania aí seria como um hábito, como um vício, como uma necessidade que vai desenvolvendo dentro das pessoas. Porque isso não é você, né? Você, eu, são as pessoas de modo geral. A gente vai formando essa necessidade. E essa necessidade, ela vai ocupando um tempo da gente. Você ainda trabalha com isso. E a gente que não trabalha com isso, ficar entretido com isso, que é um dos problemas do trabalho à distância. As necessidades que uma parte das pessoas com trabalho à distância tem de fazer essas distrações com as manias, então, que você está falando. De ficar entretido com informações, com celular, e deixa de trabalhar, deixa o foco. É Olha muito mais. uma É, pergunta aqui. É possível ser médico psicanalista e separar da vida social sem criar conflitos com a vida social com a de trabalho? Ou o senhor fica analisando não, a eu, família, os amigos, ou não, separa? é assim, eu estou na área, eu estou quase formado há 43 anos. E antes de trabalhar nessa área, antes de me formar, naquela época, estudante de medicina, dava plantões, atendia fundo rural, eu dava plantões em hospital de psiquiatria, então lido com situações de psiquiatria há 46 anos. Bastante tempo, eu trabalho de manhã à noite, trabalho muito. E aí, assim, mas eu saio um paciente, eu viro a página. Atendo outro, eu viro a página. Isso não quer dizer que num domingo à noite, ou num sábado à noite, ou num feriado à noite, ou qualquer dia à noite, eu posso acordar de madrugada e pensar sobre pacientes. Não me incomodo em nada quando eu acordo de madrugada, ou durante a semana, seja o horário que for, para lembrar, para pensar alguma situação. Não me incomoda em nada. Agora, Como a senhora normalmente, havia falado também que o psicanalista é um psiquiatra tratado, né? é o psiquiatra um pouco tratado, né? Ele não fica curado de tudo. Mas assim, eu deixo bastante a situação de consultório. Mas a gente fica, a gente tem essa visão. Se você pegar um arquiteto, ele vai andar aí na rua e falar, pô, aquele prédio lá poderia ter sido feito daquele outro jeito.
ou aquele prédio foi feito desse jeito, tal. A pessoa, né, um agrônomo, pô, o sujeito não está deixando de plantar ali, né? Um político vai andando na rua, vai ver que tem um poste a mais, uma lâmpada a menos, não é? É, são A calçada pequenos é detalhes, estreita. né? Igual eu presto atenção num vídeo, numa foto, num texto, né? Então, desperta, mas não que vai conflitar, né? Não que vai conflitar, não conflita. Bom, alguém tem alguma pergunta? Que teve várias lá na primeira live que a gente nem deu conta, tanto que a gente teve que estender para uma segunda live, né? E, Alguém tem que fazer alguma pergunta para a gente já finalizar, para deixar o doutor Romildo, que teve uma agenda extensa, dar uma descansada também. mas sem problema se tiver perguntas. O papo foi ótimo, né? Rendeu muito Tá. assunto. A primeira live lá já salvei para quem perdeu. Eu vou Isso. tentar unir as duas para jogar pro YouTube, para as pessoas E não fica muito acompanharem. extenso, Adriana. Não fica muito Como? extenso. Não fica muito extenso, isso é uma curiosidade. Não fica Então, muito extenso, assim? pro YouTube, eu acho que vai dar, mas dá para a gente pôr parte um, parte 2, Ah, tá. né? Então, porque teve gente que ficou pedindo para estender e depois não entrou na segunda live. Então, então, para finalizar, o senhor tem alguma consideração a fazer? Alguma coisa que a gente não tocou no assunto? Não, a situação de tratamento, só isso daí. As pessoas, conforme tem algum distúrbio, convém, ou conforme tem alguma crise, algum problema, seja crise de ansiedade, toque, depressão, fobia, seja o que for, é melhor começar a se tratar para não cronificar do que tentar lidar sozinho com isso, porque aí vai tendendo a cronificar. Mais esse alerta. É mais interessante ir se tratar, usar remédios, e sair da primeira crise com remédio no tempo de tratamento que tem, do que se controlar, se melhorar sozinho da crise. Já Parece tratar na raiz, né? isso Na aí, origem, no início. isso aí, Adriana. Isso aí, Adriana. Muito bom. Muito bom. O senhor falou que tem o consultório aqui em São Bernardo e em Araraquara, é isso? Satuba. Araçatuba. Que ótimo. Araçatuba. E na outra live também muita gente falando que o senhor é ótimo, isso, aquilo. Eu agradeço muito a participação do senhor. Depois eu vou tentar eu estou salvando aqui a live, como eu salvei a outra. Vou ver se eu passo o link, porque muita gente pediu para o YouTube, que tem muita gente que queria ver que não tem Instagram, Sei. né? Legal. Nem todo Muito mundo é bom. ligado em rede social, mas as pessoas gostaram. Lá na primeira, todo mundo agradeceu, falou que o Sei. senhor explicou muito bem. Que bom. Muito bom, legal, viu, Adriano? Eu agradeço também. Eu achei muito interessante o papo também, foi muito, muito bom. Ajuda Ah, a gente também a desenvolver, compreender mais as pessoas, as situações. Muito sim, e bom. até era uma questão pessoal minha lá do toque, né, da misofonia, que eu falo, antes eu ficava maluca, eu não sabia o que era, até eu entender que o vizinho aqui, se eu falar, ele vai ouvir, de ficar assoviando, aquilo eu saio do corpo de nervoso, barulhos contínuos, batidinha, batuques, mastigação, eu fico transtornada, Isso. Você vê que que é vai a formando uma misofonia, né? invocação, né? Fica invocada com aquilo, né? Forma Aí uma até eu invocação. sabia o que era isso numa matéria que eu vi no Fantástico, há muitos anos falando de misofonia. Eu falei, nossa, é isso que eu tenho. Eu falava, gente, eu sou louca, sou neurótica. É porque vai fazer aquela situação incomoda muito, perturba muito, né? E aí você pode desdobrar esse tipo de situação, de incômodos por causa de uma situação ou outra, com muita gente incômodo do trânsito, né? Incômodo em ficar dentro de casa. Se a pessoa tem esse problema com ficar dentro de casa, você imagina, ele não fica dentro de casa, ele vai para a rua, vai se expor, ele não consegue. Então, assim, são muitas situações na vida que se tem que
a pessoa fica muito incomodada, fica com muita ansiedade, fica muito transtornada, e a pessoa tem que fazer alguma coisa para se livrar daquele incômodo, né? Pessoal, não exagerem. Amo É, um heavy show, mas não exagerem na bebida, por favor, que não, o mundo não vai acabar. isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. E nem a bebida vai acabar também. Aquela história, Exatamente, ou a bebida acaba comigo, ou eu acabo com a com a bebida. bebida. Então vamos empatar, né? Nenhum acabar com o outro. Todo mundo Isso. sobreviver. Doutor Romildo, agradeço imensamente Eu a sua também. participação. Foi muito bacana. E se o senhor quiser finalizar alguma coisa, fica à vontade. Não, agradeço. Muito obrigado também. E boa noite a todos. Obrigado. Legal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Eu vou salvar a primeira parte, já está salva lá no Stories. Eu vou salvar essa segunda. Depois vou ver como que eu faço lá para jogar lá para o YouTube que me pediram. Tá bom? E ver se joga também no Facebook, porque também tinha muita gente interessada. Obrigada.